Para quem não sabe, a Nívia tem um curso sobre traqueostomia. Eu tive, assim, o prazer de fazer esse curso. Foi muito doido quando eu voltei para o hospital, porque eu queria... Nossa, eu parecia um tsunami, né? O pessoal ficou olhando e falou assim, gente, Jesus, o que aconteceu com a Pela? Que curso que ela foi fazer no final de semana que ela pirou o cabeção, né? E é de pirar mesmo, porque o conhecimento dela em traqueostomia é enorme. E é aquilo, quem tem medo de trabalhar com traqueostomia, vai lá, faz o curso da Nívia e você perde o medo. Porque ela torna Que isso bom, que bom. fácil e tranquilo, né? Eu não tinha medo, lógico, já tinha experiência, mas assim, é muito legal. E assim, eu te parabenizo pelo curso, porque eu fiz e indico para todo mundo fazer. O povo rola de fala pra ela, você parece marketing dos amigos. Eu falei, deixa eu ser feliz, né? Se o curso é bom, a gente tem que falar que é bom, não é? Oxi, gente Não, chata. eu fiquei muito honrada de receber aquele dia você na turma. Eu não sabia, para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa. Não, e eu nem De vez em falei quando, nada, né? A surpresa. sacanagem, a sacanagem foi a gente ter os telefones uma da outra, eu não falar nada que eu ia fazer o curso dela. Eu entrei na classe, ela parou e ficou, hã? Meu Deus! Foi muito legal, foi um super reencontro. Não, mas a honra Fazia, é toda minha. fazia muito tempo que a gente não se via, né? Faziam Muito. muitos anos, né? Então, Uns 20, talvez. quase 20 anos, né? Mas a gente nunca perdeu contato, porque tem Facebook, né? Tem WhatsApp, enfim, tudo isso. Então, Tecnologia é tudo de bom, né? É por ah, isso que nós vamos falar de tecnologia hoje. exatamente, né? Então, assim, Nívia, como é que começou a tua paixão por esses pacientes que as pessoas têm tanto medo de trabalhar, né? Que é o paciente traqueostomizado. Como é que você começou a se aperfeiçoar com isso? Como é que foi essa trajetória? Na verdade, começou uma paixão, isso ainda quando nós estudávamos juntas ainda, no terceiro ano de faculdade, e eu queria fazer algo diferente. Eu não Eu queria lembro fazer, disso. eu não queria fazer o que todo mundo fazia, na verdade. Eu achei que um nicho de trabalho seria ser diferente, né? As pessoas até brincavam, olha, Nívia, gosto sempre de diferente. Mas eu já tinha uma paixão, na verdade, por câncer de cabeça e pescoço, pela cirurgia de cabeça e pescoço, e estudava muito na teoria, estava no terceiro ano, já estava craque, estudando sobre cirurgia de cabeça e pescoço. Mas tinha um grande receio, eu falei, não sei se eu vou encarar, porque é uma gravidade realmente bem impactante, né? É uma realidade de livro é uma coisa, a realidade de você estar do lado de um paciente que ele é mutilado muitas vezes por uma cirurgia oncológica é totalmente diferente. Isso começou no segundo ano, no terceiro ano isso se intensificou um pouco mais, e aí é onde eu comecei, na verdade, a estudar, prestar estágios, e aí onde eu comecei a carreira, na verdade, aí já direcionada para esses pacientes, isso já no terceiro ano, já vinculado a C. Camargo, em São Paulo. E pensando em paciente com câncer de cabeça e pescoço, seguramente a gente pode dizer que 80% pelo menos, 70%, 80%, a gente vai ter um paciente traqueostomizado em algum momento, né? E aí, na verdade, a paixão não era por traqueostomia, não. A paixão era por estudar e ajudar esses pacientes graves de câncer de cabeça e pescoço. E aí, durante os anos, fiquei aí quase 6 anos no C. Camargo, já estava em outra instituição aqui em Ribeirão Pires, outro hospital, e aí eu comecei falando, olha, eles têm alguma coisa em comum e tem alguma coisa em comum que não estão dando muita atenção. Eu achava a literatura dizia uma coisa, mas eu achava que era outra, eu discordava de um monte de coisa. Eu falei, então só tem um jeito. Ciência só se bate com ciência. E aí eu Sim. fui estudar mais e aí me direcionei totalmente para a traqueostomia. Durante muitos anos só a traqueostomia, mas sempre vinculado à oncologia, né? Até que por volta mais ou menos de uns 2 anos depois de formada, aí eu já migrei para fazer UTI geral. Então, já tinha muito caso neurológico, caso oncológico, então já era um mix já que aí poderia ou não ter traqueostomia. Mas sempre, na verdade, acabei nesses anos todos sendo reconhecida como a nível da tráqueo, né? Eu falo que eu nunca quero ter uma, mas assim eu sou reconhecida, né? Mas é legal porque hoje a traqueostomia, na verdade, me levou a conhecer vários lugares do Brasil, fora do Brasil, ter um reconhecimento, né? Todo um respeito pelos colegas, não só fonoaudiólogos, mas também, principalmente, uma coisa que eu acho que não é um mérito meu, mas é uma coisa que engrandece toda a profissão, um reconhecimento muito bacana também dos médicos, né? Então, hoje aqui na equipe, eu já estou no hospital aqui no São Luís, há 25 anos, 24 para 25 anos já, porque eu comecei um pouquinho antes até fazer
Antes até de me formar, eu comecei a fazer uma junção com eles. E então, hoje, vamos supor, a maioria dos médicos, quando pensa em fazer uma traqueostomia, mudar uma traqueostomia, uma cânula, peraí, tem que consultar a Nívia. O que a gente faz com isso? As fisioterapeutas, meu, mas olha esse cuff, olha não sei o quê. Então, a gente virou referência para fono, para físio, para médico. Então, isso foi bem bacana, né? Isso é um Não, caminho longo, traçado, mas que tem dado muito certo. não, e assim, Nívia, super merecido, né? A Nívia era uma daquelas alunas super, tava lá sempre na frente, né? No estudo e tal, enfim, né? Eu tomei um rumo um pouco diferente da Nívia, porque aí eu fui para os Estados Unidos, fui estudar a parte neurológica, né? Junto com a disfagia, né? A gente tem uma parte em comum que é a disfagia, na A realidade, disfagia. né? Então, assim, mas o meu lado era muito mais para neurologia, né? E acho bárbaro quem realmente trabalha com a oncologia propriamente dita, como você faz. Eu acho, assim, tremendo, porque realmente é um terreno super árduo, né? O paciente já chega na nossa mão muito fragilizado. Então, Sim. eu acho que, assim, o teu trabalho, gente, é de tirar o chapéu. Então, assim, eu nunca acho que falei isso, mas, cara, você é Muito obrigada. fantástica, entendeu? Eu nunca falei isso pra ela, gente. A gente às vezes conversa e tal, vai lá, toma umas brejas e tal. Pô, eu nunca falei isso pra ela, mas hoje eu tô tendo a oportunidade de falar isso em público, né? Muito obrigada. Porque assim, é legal, né? A gente vê uma amiga de faculdade que teve uma super evolução, já fez o doutorado. Então, assim, você é uma inspiração, né? Então, a Carla tá falando aqui, ainda bem que ela encarou. É verdade, né? Que Eu bom. digo que é uma inspiração com mistura de piração, Perla. A gente mistura tudo e dá certo. Porque quando a gente começa a estudar demais, isso eu tô, assim, eu acho que de um tempo pra cá, realmente eu virei a pirada do laser, né? Então, eu me achei no laser e adoro a técnica. Então, eu estudo laser, eu como laser, eu acordo laser, eu tô um pouco assim, uma pessoa praticamente iluminada sozinha, eu tô quase vagalume, né? De tanto que eu estudo esse negócio. E aquilo, quando você se acha em algo, né? Aquilo realmente vira uma inspiração, porque eu sempre gostei muito de disfagia, mas eu sempre questionei muito até que ponto a tecnologia não poderia me ajudar naqueles pacientes. Isso era Sim. uma coisa que eu questionava muito, né? Caramba, pô, tem um monte de coisa tecnológica, por que não, né? Ter coisas que ajudem esses pacientes, né? Então, assim, o meu interesse começou pelo eletro, aí foi, né, eletro e bandagem começaram juntos na minha vida. Depois aí foi o laser e hoje é o ultrassom também. Então, eu uso 4 tipos de tecnologia nesses pacientes. Então, assim, mas foram coisas que a gente vai estudando. E aí o laser virou a paixão da vida da Perla, o olho dela brilha, pira o cabeção mesmo, né? Porque aí você vê o resultado. Então, assim, Nívia, eu queria que você contasse um pouco essa experiência dessas novas tecnologias com esses pacientes, né? Perfeito. Traqueostomizados, né? Tanto com eletro, qual que é a tua percepção em relação a isso, né? Dessa evolução, principalmente que você trabalha com oncológico e as pessoas têm o receio de trabalhar com a tecnologia pelo paciente ser oncológico. Então, como é que isso está funcionando aí para você? Conta um pouco para gente. Vamos lá. Bom, eu acho que a primeira grande coisa que a gente tem que tocar aqui no assunto, Perla, é desmistificar algumas coisas, né? Porque 20 e poucos anos atrás, a gente não vai dizer quantos, que a gente estudou lá, disfagia um pouquinho na universidade, e nós aprendemos, né? E os professores estavam certos, porque eles acreditavam assim também, que na verdade a traqueostomia era a grande causa, a grande causadora de disfagia nos pacientes, né? E hoje a gente sabe que isso é um grande mito, né? Porque nós temos vários pacientes traqueostomizados que têm deglutição normal. Então, o que a gente não pode esquecer é que a traqueostomia, ela é algo que muda todo esse sistema funcional que pode intensificar uma disfagia que muitas vezes é iminente de uma doença de base. Então, durante muitos anos, aí mais de 20 anos, se acreditou que a traqueostomia era a grande causadora. Tanto Na é que a realidade, meta. foi quando começou os estudos da disfagia, que a gente conhecia Exatamente. muito pouco, né? E assim, foi uma das coisas que me surpreendeu quando eu tive nos Estados Unidos, que eles começavam a alimentação pastosa com os pacientes traqueostomizados. Eu olhava e falava, gente, o povo é doido.
eles já estavam, né, nesse processo de entender de uma forma diferenciada, né? Então, A assim, mas aquilo me tracostomia, surpreendeu, né? a tracostomia ela já data lá de 1549, ela é um procedimento mega antigo, né? Uhum. E ela foi, na verdade, popularizada devido a, na verdade, um quadro aí muito importante de difteria, e aí começou a ser feita em grande escala. O que muda, na verdade, nesses anos todos é que hoje nós temos muito mais recursos. Hoje a gente tem, na verdade, a traqueostomia tradicional, a gente tem a traqueostomia percutânea, que acaba sendo preferida pelos médicos, porque acaba tendo uma execução mais rápida e o custo é menor, relativamente é menor, né? Embora precise de um kit para realização. E aí passa um momento que o fonoaudiólogo, na verdade, ele encontra com esse paciente já traqueostomizado. Eu falo que o fonoaudiólogo ele tem dois importantes papéis principais aí quando a gente pensa em tracostomia. Se ele faz parte de uma equipe, né, e esse paciente ele vai ter uma tracostomia eletiva, na verdade, então aquela tracostomia que ela está envolvida com um processo já, uma programação cirúrgica, não estou falando tracostomizado de urgência e emergência, mas aquele que já está programado uma cirurgia, já é super indicado e tem total diferença quando o fonoaudiólogo faz o pré-operatório. Então, o fonoaudiólogo já diz a esse paciente que ele vai ganhar, vamos dizer assim, uma traqueostomia. E aí esse paciente já fica mais preparado no pré-operatório e o resultado pós-operatório, sem dúvida nenhuma, é muito melhor, porque ele já está mais confiante, ele sabe que tem um profissional que vai ajudar a minimizar e resolver aquelas sequelas que ele vai ficar. Esse é um ponto muito importante que ainda bem que grandes serviços fazem, né? E um outro ponto que eu digo que é muito importante é o fonoaudiólogo ele entender do que ele está utilizando, porque não é só um paciente traqueostomizado, ele é um todo. Né? Uma das minhas funções, eu dou assessoria e consultoria para algumas empresas que fabricam cânulas de traqueostomia. Por quê? Eu olhava para o paciente com uma cânula de traqueostomia e ia falar assim, mas essa fenestra, não vou falar o nome da marca, porque a gente não pode, a gente vai manter a etiqueta, mas isso é só segredo do curso, só, né? Só no curso presencial que a gente Eu fala. sei do que você está falando. Uma determinada marca de cânula, tinha uma fenestra muito grande, aquilo machucava a hora que a físio ia fazer uma aspiração, que o fono ia fazer uma aspiração. Eu comecei a ficar incomodada com algumas coisas, comecei a ficar incomodada com aqueles pacientes que usavam cânula metálica e machucavam, faziam fissuras aqui na pele. Eu falei, tem coisa errada. E aí eu comecei, na verdade, com quem não quer nada, comecei a sondar uma empresa, sondando outra, e fui ofertando o conhecimento que eu já tinha. Ao ponto que eu tenho a honra que eu falo e o prazer de ter conseguido aí algumas parcerias, inclusive tem algumas cânulas que eu ajudei a fazer o design da cânula. Né? Então hoje a gente tem fenestras diferentes, com objetivos diferentes. Quando a gente pensa numa cânula de traqueostomia, nós somos criados lá atrás que existia cânula de traqueostomia metálica e ponto final. Né? Eu digo que os primeiros 5 anos na Camargo era cânula metálica, e tá tudo bem, era cânula metálica e ponto final. Ele tinha uma cânula plástica no momento cirúrgico, quando ele não precisava mais de ventilação, ele ia para uma metálica. E ali a gente ia tentar depois decanular. Com o decorrer do tempo, as novas tecnologias foram aparecendo, e a gente vê que hoje, graças a Deus, a cânula metálica é algo que eu rezo muito para que logo, logo saia do mercado. A gente tem dedicado algum tempo de estudo justamente para isso, né? Então, o que é importante? Hoje a gente não tem mais só aquela cânula assim, ou cânula metálica ou cânula com o cuff. Hoje a gente tem cânula com cuff e lembrar que o importante, que a cânula com cuff também é uma coisa para desmistificar, né? Que o fonoaudiólogo também aprendeu lá atrás, olha, cuff insuflado, porque cuff previne aspiração. E aí também é um grande equívoco, porque se eu pensar na anatomofisiologia, eu tenho que a cânula traqueal, na verdade, ela está abaixo do nível das pregas vocais. Sim. Então, eu não posso falar que uma cânula, na verdade, que um cuff previne aspiração. Porque quando o alimento, ele chega, na verdade, ou uma saliva, ele chega supra-cuff, a prega vocal já ficou aqui, já passou pela prega vocal. Então, ele pode prevenir uma broncoaspiração maciça. Mas, mesmo assim, a gente já sabe também que com um cuff bem insufladinho, ele pode ter um gap entre o cuff e a parede traqueal
e ainda pode ter umas microaspirações. Então, o primeiro grande erro já começa aí, né? E aí a gente começou a ter coisas novas. O que a gente tem de tecnologia hoje no mundo das traqueostomias? Hoje, então, além das cânulas, que na verdade já são antigas, aí com cuff, sem cuff, a gente, mesmo pensando em cuff, a gente tem uma cânula que chama Tracheosoft ou cânula de Luss, que é uma cânula que ela tem, na verdade, o cuff, se olha, aparentemente é normal, mas ela tem um balonete duplo. Então, ela tem um balonete e outro balonete. O que significa isso? Que ela não despressuriza, né? Tem um erro no mundo da medicina, da fonoaudiologia, da fisioterapia, que adora fazer o tchu-tchu no balonete do cuff, que não pode. Mas isso é assim, não é verdade? Antes do curso, diga que já não fez. Isso. Depois do curso eu nunca mais fiz. Então o que acontece? Já fiquei feliz. Uma alma salva. Então essa cânula é uma cânula nova que ela permite que não despressurize esse paciente, que é indicada para pacientes mais graves, pacientes críticos mesmo, com risco aí maciço de broncoaspiração. Então, é uma indicação muito exclusiva e o fonoaudiólogo tem que ter muito melindre de saber de quando que ele vai entrar para atuar, se ele pode desinsuflar, se não pode. Fora isso, a gente tem as cânulas fenestradas, que também já datam há muito tempo atrás, né? Já são cânulas antigas. O que mudou? Que antigamente, Perla, só tinha uma cânula com uma fenestra ovalada, né? Uma fenestra grande, que você cutucava lá a parede traqueal do paciente, às vezes sangrava. E hoje a gente já conseguiu fazer design. Então, vamos supor, nessa que nós desenhamos, nós temos 4 pequenas fenestras. Então, por mais que você queira, você não vai conseguir tocar a parede traqueal. Então, você não vai conseguir ferir o seu paciente. Não, né? Traz muito mais conforto, né, para o paciente, sem sombra de dúvida. A qualidade é enorme, né? Muito mais conforto. Falando em conforto, aí você me lembra de uma outra coisa que está vindo, aí não tinha na nossa época lá atrás também, que é as cânulas, que são as cânulas com aspiração subglótica, né? São aquelas cânulas para aqueles pacientes que têm bastante aspiração salivar, na verdade. Então, quando você for pensar, olha, eu tenho que passar uma sonda naso ou oral para poder limpar essa saliva toda, então ela já tem uma sondinha que desemboca em cima do cuff e você aspira, você conecta no vácuo e você aspira. Então você não precisa, na verdade, traumatizar tanto o paciente. Só que precisamos também falar de uma coisa importante. É preconizado que essa cânula subglótica, pelo fabricante, fique conectada direto no vácuo. Isso também é um mito, porque os pacientes que estão conscientes falam que isso é muito desconfortável, porque começa esse vácuo a puxar a parede traqueal e eles sentem dor. Então, é verdade. A indicação é qual? Você pensou que você ia usar uma sonda nasal ou oral para aspirar seu paciente, vai lá, conecta no vácuo e limpa com essa subglótica. É uma indicação perfeita, ela é muito utilizada. Outra coisa que a gente tem de novidade, isso talvez não sei se os colegas que estão na sala sabem, são as cânulas, na verdade, aramadas, né? As cânulas aramadas, ela tem uma indicação muito específica, né? Então, como que é essa cânula aramada? Ela é o corpo normal da cânula, né? Ela pode ser com cuff ou sem cuff. Ela é o corpo normal da cânula. Ela tem como se fosse uma molinha, um espiralado. Então, ela tem uma molinha por dentro dela, e por dentro dela ela é revestida novamente com esse percentual de PVC com silicone. Então, às vezes o receio do paciente, quando você fala para ele, você mostra, nossa, doutora, mas é uma mola, vai enferrujar, isso é ferro, enferruja. Não vai enferrujar, porque ele está encapsulado. Então, ela não vai ter problema. Qual que é a indicação dessas cânulas, que é uma novidade no mercado? Essas cânulas, elas são indicadas exclusivamente para pacientes que têm risco de estenose. Então, se eu tenho um paciente que ele tem uma estenose muito importante, a cânula aramada, ela é super indicada, né? Uhum. Então, a gente também... Pode falar, Perla. Para divertículo também? Oi? Essa cânula divertículo? Divertículo também? Não, para divertículo ela não é indicada. Não. Ela é especificamente, o rol dela de indicação, Perla, é justamente para pacientes com risco de estenose. Estenose, né? Para evitar que ele tenha. E o que é importante,
Se a gente voltar ao que a gente conversou no início dessa conversa, né? Então, assim, a gente falou de pacientes oncológicos. Então, esse paciente oncológico, ele não pode usar uma cânula armada se porventura ele está em tratamento radioterápico, Entendi. né? Uhum. E aí, uma coisa que a tecnologia trouxe muito boa, porque o paciente com uma traqueostomia metálica, na hora da radioterapia, era um problema, tinha que tirar aquela cânula, e era um risco, né? Então, quando o paciente vai hoje para uma radioterapia, ele usa uma cânula já de PVC. Então, essa não tem problema, pode ir, ela é termossensível, ela pode ir para radiação sem problema. Então, até nisso a gente ganhou em conforto. Não, né? conforto assim, até a própria questão da biossegurança, né, Nívia? Porque ficar tirando, trocando tráqueo é complicado, né? Tira tráqueo, põe tráqueo, gente. Coitado do E na paciente. verdade, É uma conduta totalmente, mesmo, né? uma conduta totalmente médica e fisioterápica, né? Totalmente. E aí já tem algumas perguntas aqui, tá? E se quiser, depois vamos responder. lá. Então, assim, a Rose está perguntando aqui, na sua ótica, quais os preditivos para decanular um paciente neurogênico? Ok. Bom, a primeira coisa, como que é Rose que perguntou? Rose, isso. Rose, a primeira coisa que nós indicamos, na verdade, quando eu penso em decanular um paciente, a primeira pergunta tem que ser aquela: qual foi o motivo que levou esse paciente a ser tracostomizado? Ele foi sanado? Ele foi tracostomizado, vamos supor, se ele é um paciente neurológico, ele foi, na verdade, de repente, tracostomizado por um ato cirúrgico. Ok. Mas se ele é um paciente, de repente, com uma doença degenerativa, onde essa doença a gente sabe que a gente não vai ter conversão dela, então a decanulação ela não é aplicada. Agora, se ele responde ao critério que a doença de base, o motivo, na verdade, não mais que a doença, mas o motivo principal que levou ele a ser tracostomizado foi resolvido e ele está em saúde ventilatória, ele está ventilando bem, frequência respiratória boa, saturação boa, frequência cardíaca boa, né? A gente faz até o peak flow para ver se a gente tem uma medida adequada para decanular. Então, assim, se ele responde a todos esses critérios, aí nós podemos decanular esse paciente. Decanulação, eu falo que é uma discussão eterna, né? Quando a gente vai nos congressos, nos cursos, por quê? Não é perna. E existe, na verdade, protocolos de cada instituição. Então, eu sou totalmente contra o protocolo onde o paciente está com uma cânula plástica, passa para uma metálica e vai diminuindo o calibre. Isso, para mim, é uma agressão sem fim. Se a gente pensar em termossensibilidade, se eu pensar no excursionamento vertical laríngeo para a deglutição, isso prejudica muito. E isso não é um achômetro, a gente já tem dados já da nossa clínica que sinaliza isso. Em então, alguns hospitais que eu trabalhei, Nívia, eu tive muito trabalho com essa questão da cânula metálica. Assim, era uma briga sem fim, entendeu? Porque eu falava, gente, não tem necessidade disso, não precisa. Mas, gente, vai machucar mais o paciente, vai traumatizar mais. Sabe de onde veio isso? Sabe de onde veio isso? Isso veio, na verdade, de um hospital... isso veio de um hospital X, né? Que é reconhecido na grande parte do Brasil, tá? E ele escreveu um artigo onde fazem isso. E aí ele virou referência. Então, acaba se repetindo algumas coisas, né? Tanto é que, às vezes, eu interrogo os médicos. Mas, doutor, por que o senhor fala que a cânula metálica é melhor para decanular? Não, por que melhor? Não, doutor, anatomofisiologicamente, me explica por que é melhor. Ai, Nívia, você sempre perturba com essas coisas. E não me respondem, né? Porque não tem resposta. Há um tempo atrás, Perla, uma das respostas que a gente teve no congresso, ano passado até, sobre traqueostomia, se questionou isso, né? E aí se pensou na termossensibilidade. Por ser frio, quando que a gente tá, vamos supor, a gente está com frio hoje, o que a gente faz? A gente contrai. Então acreditava-se que quanto mais, na verdade, frio, o metal é frio, você tinha uma tendência a colabar mais rápido na hora de decanular, tá? Então você ajudaria o fechamento. Só que aí já se caiu por terra que isso não é verdade. Pega uma cânula metálica, envolve na sua mão como se fosse a traqueia. O que o metal faz? Esquenta. Então, essa termossensibilidade não é verdade. Então, hoje, como que eu faço, Rose? Se o paciente respondeu, na verdade, a esses critérios para poder decanular,
eu passo ele, na verdade, para uma cânula de menor calibre, né, da própria cânula plástica. Claro que eu já passo no primeiro momento, se ele está com cuff, eu já passo para uma cânula sem cuff. Assim. E, se possível, eu já acoplo uma válvula de fala aí. Uma válvula de fala e deglutição, né? Outro mito também, porque quando a gente aprendeu válvula de fala e deglutição, a gente aprendeu, não, existe passe-mur. Essa a gente tem que falar o nome mesmo, porque todo mundo conhece, né, Perla? E assim, já começa a primeira coisa que eu levanto a bandeira, já tem alguns capítulos de livros publicados com relação a isso. Válvula de fala não pode ser chamada de válvula de fala. Válvula de fala deve ser chamada de válvula fonatória e de deglutição. Foi dado o nome de válvula de fala porque David Moore, que tinha distrofia muscular, ele criou a válvula e ele queria falar. Só que de lá para cá, gente, a gente já descobriu muita coisa. Verdade. Então, quando eu falo, vamos supor, não é. Vamos supor, eu tenho um paciente com, de repente, com AVE, uma região muito específica, pegou a região de fala, ele não vai falar mais. E eu chego pro doutor. Aqueles AVCs que, né? Oi. E aí tá aí. Não vai falar. Pegou a área de Broca, a área de Wernicke, ele não vai falar, tá bom? E aí você chega pro médico e fala assim, doutor, vamos colocar uma válvula de fala nesse paciente? Ele vai olhar pra sua cara, por respeito, ele não vai rir, mas ele não vai pedir. Agora, se você falar pro doutor, vamos colocar uma válvula fonatória de deglutição para maximizar, para gerenciar melhor a deglutição, salivar desse paciente, opa, e alimentar, muda a história. Então, quando a gente chama de válvula de fala, a gente fecha o mercado de atuação, né? Então, a terminologia está errada, tá? Então, protocolos, cada instituição vai ter o seu desenhadinho, né? Verdade. O pior é que é mesmo, né? Aqui, a Lulu Chat está comentando, e quando a traqueostomia... Oi, Lu! A Lu é uma pessoa muito querida. E quando a traqueostomia é eletiva, podemos ajudar o médico quanto à escolha do tipo de cânula. Concordo, tá? Aqui, ó. Alguns médicos já questionam a fono quanto a essa possibilidade. Perfeito. Eu vou fazer até um adendo, Perla. Hoje, a gente tem uma condição como fonoaudiólogo, quando a gente se dedica a esse mundo da traqueostomia, hoje as escolhas, a primeira cânula é o médico que escolhe, tá? Mas a segunda cânula, quer dizer, a primeira troca, a segunda, a terceira que precisar, o fonoaudiólogo tem por direito, e eu digo que dever, se ele está inserido nessa equipe, ele está expert no assunto, ele indicar se ele vai ser melhor uma cânula com subglótica, se vai ser melhor fenestrada, se vai ser melhor uma ajustável. Isso compete ao fonoaudiólogo. E me deixa muito triste saber que o fonoaudiólogo ainda não está atuando dessa forma. As minhas bandeiras... eu levanto muito nos meus cursos a bandeira. Vocês podem fazer isso também. Não é um mérito meu, não é um nicho de mercado só meu. É para todo fonoaudiólogo que fique expert no assunto sobre isso. Mas é aquilo, né, Nível? Eu acho que vai muito daquela história da catequese. Né? Você tem que chegar no grupo onde você trabalha, né? A questão do interdisciplinar, e começar a colocar, olha, mas eu penso desse jeito, assim, tal coisa, sabe? Você ir colocando isso aos poucos, daqui a pouco a galera acostuma, aí a pessoa já vira e fala assim, o que você acha? Você não quer tal coisa? Sei lá, né? E a equipe começa a entender o que você faz. Eu acho que isso é muito, a fonoaudiologia precisa muito disso, tá? Eu trabalhei muitos anos em hospital, então eu entendo quando você fala essas questões que as pessoas, as fonoaudiólogas, às vezes ainda têm muito medo, porque o ato é muito médico. Gente, o ato é muito médico, ok, mas espera um pouquinho. A gente tem conhecimento para isso. Se você não tem conhecimento, vai adquirir o conhecimento. Ponto. Não podemos ir assim. Bem longe, Perla. Olha lá, nós crescemos aprendendo na fonoaudiologia, nós que somos mais antigas, que eletroestimulação não era coisa de fono. Nós aprendemos que laser não era coisa de fono. A odonto poderia usar, mas a fono não. Bandagem era coisa de fisioterapeuta, não era de fono. Né? Olha quanto que a gente já desbravou aí, né? E não precisa ir muito longe. Eu falo que a grande conquista que nós tivemos recentemente foi o nosso conselho permitir as terapias complementares. Eu sou acupunturista também, né? E eu sou da época que eu tinha eu tinha que fazer 2 cartões de visita no consultório. Um era nível acupunturista, outro era nível fonoaudióloga. Acabou isso. Graças a Deus, né? A gente que é practitioner de barras, que eu também sou acupunturista, como você sabe, isso era super incômodo. Porque parecia que você está fazendo alguma coisa de errado com o paciente, né? Você tem que dividir a agenda. Eu cheguei nesse ponto, nível de dividir a agenda. É complicado. Eu trabalhava como fono,
Um dia eu trabalhava como acupunturista e practitioner de base. Hã? Gente, é muito pouco isso, né? Hoje, infelizmente, eu não tenho tempo mais para trabalhar como acupunturista. Eu tive que dar uma abandonada. Mas eu tenho uma super acupunturista no consultório, graças a Deus. Mas assim, é chato, é ruim. Por que você não pode colocar? E muitas vezes você pode ajudar o paciente fonoaudiológico, sim, com essas terapias complementares, sim. E com ótimos resultados. Você, como eu, sabe o quanto a gente tem resultados interessantíssimos nesses pacientes. Então, gente, por que não, né? Quer dizer, a medicina pode ter uma parte chamada de medicina integrativa e a fonoaudiologia não pode ter a fonoaudiologia integrativa? O que é isso? Já temos. Já temos. Já temos, Já graças a Deus. Eu já fiquei tão temos. feliz quando eu vi esse parecer, essa resolução, menina. Você não tem noção, eu só faltei chorar. De tão feliz que eu fiquei. Porque Você eu sabe pensei que é em você, eu pensei inspirado? em algumas amigas, né, que são acupunturistas. Eu olhei e falei, gente, nossa, graças a Deus, né? Porque a gente parece que vive na margem do negócio. E não é assim. Porque a gente estudou. Quem fez acupuntura, pelo menos, fez em torno de 2.000 horas, né? Do curso, né? É medicina chinesa. Porque tem a diferença, não é, Perla? Eu brinco muito, mas é super sério isso. Tem a diferença do acupunturista, o enfiador de agulha e o acupunturista. Exatamente, né? Então, quem fez medicina chinesa é outra história, né? Não, e Mas alguma outra, pergunta? as pessoas me procuravam muito por causa da acupuntura, por causa da laser pintura. Por eu trabalhar com laser. As pessoas tinham essa procura. E a gente sabe que a laser pintura tem uma eficiência enorme. Entendeu? Eu gosto muito, Perla, das tecnologias, eu gosto muito assim. Agora que o conselho permitiu, para mim ficou muito mais fácil, mas mesmo antes eu fazia em momentos separados, mas fazia. Eu sempre gosto, vamos supor, se eu pego um paciente que tem de repente uma afasia muito importante, eu gosto de fazer fonoterapia enquanto ele está recebendo a acupuntura. A evolução dele, a gente chega ao ponto de pegar um paciente que é afásico severo, ele consegue se comunicar. O duro é que quando você, no princípio, você tira a agulhinha, ele para, mas assim, é mágico. É verdade. Aí é aquela parte frustrante, você olha e fala, agora mas é sensacional. É sensacional, né? E a gente sabe que tem áreas específicas da acupuntura para isso, né? Então, gente, é uma coisa que eu falo. Fonoaudiologia, faça acupuntura. Vocês não têm noção do quanto isso ajuda os pacientes. Né? O quanto a gente tem resposta com o espectro autista. Gente, é bárbaro, né? Ó, tem uma outra pergunta aqui. A fonoaudióloga Larisu Yama, tá? Como costuma fazer a higienização do dispositivo SupraCuff? Do SupraCuff, na verdade, ele tem, para quem não sabe como, na verdade, é essa cânula, ela vai ter, na verdade, uma mangueirinha, que é a mangueirinha que conecta no balonete para inflar. Ela tá perguntando a mangueirinha mesmo. Então, assim, ó, tem duas mangueirinhas nessa cânula, né? Uma que é, na verdade, que fica dentro do cuff, que é essa que enche o balonete, e uma que vem por fora do corpo do cuff, e do corpo da cânula, perdão, não do cuff, mas do corpo da cânula, que é a que vai se conectar com o vácuo, tá? O que se recomenda, eu não faço, de verdade. A recomendação dos fabricantes... É assim, não, eu não faço e não, pra mim não é legal. Eu acho vamos pensar junto aqui, Perla. Ó. A recomendação do fabricante, já discutindo algumas vezes com ele, eles falam que você pode ejetar um pouquinho, na verdade, de soro para poder limpar isso aí. Mas para pensar, se você instila soro ali, onde que esse soro vai parar? O quê? Prega vocal. Então, o que a gente faz? Por mais que, vamos supor, que nem paciente oncológico que usa essas cânulas, eles têm uma secreção muito espessa. Então, o que você faz? Você deixa um tempo maior, com um fluxo pequeno do vácuo, mas o próprio vácuo faz essa limpeza. Exato. O que precisa tomar bastante cuidado. Início, na verdade, o conector inicial do vácuo, esse sim, você pode injetar soro para limpar, tá? Mas eu não faço o que geralmente recomendo, que é injetar soro. Assim que eu também sou totalmente contra quem instila soro para limpar melhor durante uma aspiração, tá? Com sonda. Então, eu sou contra essas coisas, tá? Eu também não curto muito, não.
deixa pra lá, né? Mas eu não O tô, que que eu não vou acontece? ser que é entrevistada, não, eu não posso ficar dando pitaco. O que que acontece, Pela? A gente não consegue, na verdade, por mais que a gente queira, por que isso? Mas não é um achômetro, existe uma evidência nisso, né? Uhum. A aspiração realizada pela sonda, seja ela nessa sondinha já acoplada na cânula, ou uma sonda que você coloque para aspiração naso ou oral, ela não vai ter a mesma velocidade da gravidade. Então, quando você ejeta um soro, a gravidade gera esse soro lá para baixo. Baixo. O seu vácuo não consegue limpar no mesmo time. Então você perde, né? É. Fora que você leva esse paciente ao risco. Sim, para quê? Né? Pra quê, né, fazer isso, né? Ó, a fonoaudióloga, a Lari Suyama, né, ela perguntou aqui, se você tem experiência com traqueostomia aramada em pediatria. Não. Não. Pediatria depende de que idade a gente está falando. A gente pode. Pediatria a gente considera aí até, de repente, 18 anos, né? É Então, verdade. é verdade, a gente tem essa discrepância. A gente olha aquele baita homem, mas é pediatria ainda. Mas olha só, vamos pensar numa coisa. Nós temos várias limitações para as cânulas neopediátricas, tá? Uma cânula, uma criança, com o tamanho de uma criança até 4 anos e meio, 5 anos, ela tem N limitações. A cânula dela só vai poder ser com cuff ou sem cuff, tá? Ela vai poder ter intermediária ou não intermediária. Não, ela não pode ter intermediária, porque o diâmetro do corpo da cânula é tão pequenininho, não entra intermediária. Então, nem a possibilidade de endocânula intermediária a gente não tem. Então, a gente vai ter só a possibilidade com cuff ou sem cuff, ou com válvula ou sem válvula. E isso adaptado. A partir dos 5 aninhos, ou uma criança de 4 anos, 4 anos e meio, mas que tem um desenvolvimento corpóreo maior, aí você já consegue usar. As cânulas com endocânulas começam com um número 4,5 de diâmetro. Então, se uma criança maior já usa. Cânula aramada, só para adulto. Cânula fenestrada, para adulto, a partir do número 5,5, alguns fabricantes já têm. Cânula ajustável, que é cânula para obeso ou para paciente que tem muito edema pós-cirúrgico, só para adulto. Né? Aspiração subglótica, só para adulto também. E não tem. Uma das minhas propostas na outra empresa que eu te fazia assessoria, a gente queria desenvolver uma cânula com recurso para pediatria. Não tem como, não tem diâmetro interno. A gente está falando de diâmetro de 2 a 3 milímetros a mais, que faz total diferença. A gente não consegue desenhar. É muito pequeno, né? Não dá. Não entra uma endocânula, né? Por isso que a gente vai ver umas crianças, na verdade, que são ventiladas, estão em ventilador mecânico e a cânula sem cuff, que também está errado, porque o paciente teria, se ele está em ventilação mecânica, o cuff foi criado para isso, para ventilar, para pressurizar melhor. Mas alguns colegas ainda, como a traqueia é tão pequenininha, ele acopla e veda, tá? Nossa Senhora! Gente, vocês estão tendo uma super aula de traqueostomia, eu tô aqui babando. Não, estou batendo papo. Isso para babar. Então também tô. Né? E assim, ó, eu queria saber de você, Nívia, como é que funciona para você, no paciente traqueostomizado, a questão de eletro, laser, se você usa ultrassom, se você usa bandagem, o que você usa nesses pacientes? Em termos dessas tecnologias, né? Porque a gente sabe que tem a tecnologia desse avanço da traqueostomia, tá? Então, por isso que a gente falou das novas tecnologias. Mas a gente tem outras tecnologias terapêuticas que podem auxiliar esses pacientes. Então, o que você usa, o que você gosta de usar, que você acha que tem eficiência, que tá bacana e que tá sendo positivo para os seus pacientes? Vamos lá. Eu uso muito bandagem quando eu decanulo um paciente. Quando eu decanulo um paciente, eu sinto que o estômago dele não está fechando no time certo, a bandagem tem ajudado muito. Até na questão cicatricial. E não usando, na verdade, como um curativo, não. Ele já fez aquele processo do curativo, e já teria que ter fechado. Ficou uma fistulazinha mínima lá. A gente tem colocado, faz a distensãozinha com bandagem, tem dado resultado bacana. Eu uso muito a bandagem, Perla, na verdade, de uma forma geral com o paciente disfágico, né? Então, pensando que esse traqueostomizado, ele pode ou não ser disfágico, então, em alguns casos eu uso bandagem, tá? A eletro, eu uso eletro também. Se o paciente ele não é um cardiopata, se é um paciente que está mais clinicamente estabilizado, eu uso eletro e ajuda muitíssimo para a deglutição.
só precisa ficar atento a uma coisa. Eu já tive alguns alunos comentando sobre isso e eu fui testar realmente, né? Precisa tomar cuidado se esse paciente está com uma cânula plástica, né? Se ele está com uma cânula metálica, não faça eletro próximo dessa traqueostomia. É super E se esse, e se esse paciente está com uma cânula aramada, a gente não consegue dizer um percentual. Eu já fiz um teste. Coloquei a cânula aramada dentro da minha mão, que é um revestimento muito mais grosso, na verdade, o diâmetro do que uma traqueia, e mesmo assim eu sinto desconforto lá dentro. Então imagine na traqueia, que é super delicadinha. Então Nossa. eu recomendo não utilizar, tá? Uhum. Agora, então, assim, da minha prática, Pérola, eu gosto muito assim, bandagem, eletro, né? Eu acho que são, para mim, dentro da instituição onde eu tô, é o que eu consigo usar, né? Porque a gente tem algumas diferenças, o que que a fono faz, o que que a físio faz. Não que eles não dêem mérito à fono fazer, não, mas é um contrato já, né? Então, o fisioterapeuta faz X e Y, o fonoaudiólogo faz X e Y. Né? E Entendi. dentro de uma UTI, a gente tem algumas limitações para ser utilizadas. Entendi. Né? Você não chega a utilizar laser. Não utilizo laser. Não utilizo. Tá. É uma próxima coisa que eu quero estudar ainda. Eu terminei o doutorado, comecei a fazer umas coisas diferentes aí. E aí eu falei assim, lá pra frente eu vou estudar laser. Eu faço o seu curso depois. Então, Nívia, vem cá, vamos lá. Olha só, você tem duas bocas do laser. Eu e Cristiane Godinho. Olha que bonito. É A verdade. maluca tá fazendo mestrado. Eu, totalmente maluca. Quer dizer, gente, você vai... E você tá aqui do lado, então você não pode nem falar que você não quer descer. Não, mas é que assim, lá, eu resolvi, depois do doutorado, Dá uma verdade, eu fiz descansada. assim, eu fiz mestrado, especialização em voz profissional, daí fiz a medicina chinesa, fiz o doutorado, fiz barra, fiz coach. Aí eu falei assim, agora eu quero viver a Nívia um pouco. Então eu estou na minha fase mulher, a minha fase Nívia. Talvez ano que vem eu pense no laser, não sei. Talvez, vamos ver. É aquilo, curtir a família, né? Os amigos, né? Mesmo que seja na quarentena, às vezes a gente A pandemia não tá deixando muito, mas ok, tudo bem. Que você adora um fervo, que né, Nívia gosta de um fervo, ela gosta de uma festa. Eu tô no canal aberto, pera, calma aí. Não, mas assim, Nívia, eu acho que é muito legal, as pessoas às vezes veem a gente professora tal, né? Acho que a gente não se diverte, que a gente não ri. Gente, a gente se diverte pra caramba, a gente ri, a gente brinca, né? Tem porque, que ter assim, vida, até porque a gente tem uma vida, na verdade, profissional muito pesada, né? Trabalhar em UTI não é fácil, trabalhar com paciente oncológico não é fácil, neurológico. Trabalhar nessa pandemia com paciente positivo de Covid não é nada fácil, né? Eu falo que agora a minha válvula de escape nessa pandemia é cozinhar mais. Então eu tô virando Masterchef. Mas Aninha, você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar, mas é uma forma de me distrair também, né? Não, até então a gente tem que ter válvulas. O Covid é algo que assim, deixaram a coisa muito apavorante, né? Então, assim, e a gente que é da área da saúde, a gente sabe, porque a gente já está acostumado com esse nível de estresse, né? Mas é aquilo, a gente fica preocupado de levar isso para dentro de casa. Exatamente. Difícil, né? Então, essa é a parte complicada. A parte complicada não é a gente se contaminar, é a gente contaminar quem a gente ama. Né? Isso é a parte difícil, né? Para mim tá sendo bem complicado, porque assim, eu parei quase tudo, porque eu também sou grupo de risco, né, Nívia? Infelizmente. Então, assim, tá sendo algumas coisas em teleatendimento. Eu tô a cada 15 dias no consultório, porque eu tenho pacientes que são graves, eu não posso parar a terapia mais do que 15 dias, né? E o laser, graças a Deus, me auxilia muito nisso. Mas e não dá para fazer laser via online, não dá. Não dá, né? Então, assim, o laser, ele ajuda esse paciente, graças a Deus, a ficar um pouco mais estável. E eu não tenho que ir toda semana, né? Mas eles sentem falta. E eu também sinto. Então, não é fácil. Quando a gente trabalha em UTI, a gente pega um monte de tralha, né? A gente pega um monte de bactéria. Aí você olha e fala, gente, o que é isso? Por que eu peguei esse negócio? Mas é um amor incondicional. Eu falo que trabalhar em UTI, você tem que amar. Né? Eu fiquei muitos anos, eu acabei me despedindo porque eu realmente queria investir no laser e estudar. Mas assim, eu estava comentando hoje no curso de laser que assim, foi a minha melhor escola. Porque quando a gente chega no consultório, tudo é muito mais tranquilo, né? Você sabe bem o que eu tô falando. É totalmente diferente, o público é outro, né?
Consultório é relax total. A gente brinca que é praticamente um piquenique. É hora do descanso. É, É hora do descanso. Porque nada que seja tão grave é tão grave quanto uma UTI, exatamente. né? O muito grave não chega num consultório, não chega numa clínica, Né? né? E assim, é complicado quando a gente chega numa UTI, aquele paciente que estava melhor, tal, tudo. Aí você chega na UTI, cadê fulano? Teve alta para enfermaria? Não, não. Teve alta celestial. Aí isso para. Né? Ou quando teve alguma situação realmente complicadíssima com aquele paciente que estava estável. É difícil. Sim. É uma loteria. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E cada dia é um flash. Cada dia é um flash Sim. dentro de uma UTI. E assim, Nívia, eu, de novo, assim, eu vou falar para você, eu acho que você é uma daquelas pessoas que é um baita do exemplo, porque você tá realmente há muitos anos na estrada, dentro da UTI. Eu não aguentei tanto tempo. Assim, eu tô sendo sincera, eu não aguentei. Sabe? Eu olhava e falava, gente, pera, né? Mas eu acho que é uma Estratégia, Pérola. história de Eu acho que tem vida, que ter né? estratégia, né? O peso, ele existe, acho que para todos os profissionais, mas eu acho que você tem que ter as válvulas de escape. Você vai fazer uma coisa que você gosta, seja na vida. Não que você não gosta daquilo, mas você vai fazer uma coisa mais light. Eu fui fazer, na verdade, especialização em voz profissional, porque eu achava que estava muito pesado a oncologia. Eu falei, não, quero. Então eu mesclava. No começo, quando era mais nova, eu fazia assim: atendi uns 3 pacientes oncológicos, um de voz. 3 oncológicos, 2 de voz. Porque eu falei, ufa! Né? Hoje, A gente é, brinca, né? O sofrimento aí vê o glamour, né? Eu brinco. Eu brinco com a Sara exatamente. muito, com o Diogo, porque eles são o glamour da fonoaudiologia. Eu tiro um sarro deles. Falo, para, vocês trabalham com glamour. A gente que pega com a mão na massa, não sei o que lá. Lógico que são áreas maravilhosas. A área da voz é uma área bárbara de se trabalhar, é muito legal. Mas é aquilo, a gente que trabalha com pacientes muito graves, assim, Nívia, eu acho que a minha escolha de ter saído, né, do mundo hospitalar foi o fato de ter uma doença autoimune. Aquilo Sim. realmente, eu comecei a chegar num limite que eu estava começando a ficar muito doente. Então, assim, a minha imunidade não estava legal para eu estar naquele ambiente tão insalubre. E foi muito difícil. Foi uma escolha, assim, que eu tive que, assim, quase bater as botas, entendeu? Para fazer a escolha de sair, porque eu não queria sair. Foi muito difícil, foi muito sofrido, foi complicado, porque é um ambiente que eu amo. Tá na vida da gente, não adianta mais, né? Corre no sangue já. Então, No assim, sangue. no começo da pandemia, quando eu via, né, o pessoal correndo de um lado para o outro, as amigas foram, que trabalham em UTI e tal, e Covid tá na linha de frente. Gente, eu fiquei 3 dias que eu só chorava. Eu falei, cara, eu quero estar lá. A louca, né? E aí meu marido olhou para mim e falou, cara, você não pode estar lá. Infelizmente. Entendeu? Enquanto a tua doença, a gente não conseguir colocar ela para dormir de novo em remissão, você não vai poder estar lá. E o médico foi claro. Mas pra gente que gosta, putz, como é difícil, gente. E assim, essa Mas que coisa bom que a gente tem do oportunidade, salva-vida, né, né? Do lá. reabilitar, né? A gente tem oportunidade de fazer coisas mais árduas, coisas mais leves. Tem hoje esse mundo da tecnologia. E eu acho que a gente, finalizando esse raciocínio do que é tecnológico, uma coisa que eu sempre falo e deixo uma dica para todo mundo, né? A tecnologia é bárbara, é linda, eficiente, tá aí para ser utilizada. Tem que ser utilizada mesmo. Mas não se esqueça que ela não vale nada se a gente não souber anatomofisiologia. Não é apertar um botãozinho, tem que saber anatomofisiologia. Isso é fundamental. O que mais me deixa preocupada é que os colegas acham bonito, compram um aparelho mais sofisticado, mais caro. E aí, para que você está colocando isso? Que contração, que músculo é esse? Que inserção é essa? Ah, não sei. Então não Eu tô faz. É fazendo. como videodeglutograma, né? Videodeglutograma que eu amo fazer. Eu só vou levar um paciente para videodeglutograma quando já tem uma avaliação clínica muito boa e eu preciso só elucidar a minha avaliação clínica, Exatamente. É né? verdade. Então, Eu tava a conversando hoje sobre anatofisiologia é para a isso, vida. porque a gente tem o curso de disfagia com laser, né? Então, eu hoje dei uma aula de disfagia. Aí eu expliquei para as alunos por que eu estou dando uma aula de disfagia, porque vocês têm que relembrar, para ter o raciocínio clínico, como é que vocês vão usar essa tecnologia. Porque senão vira aplicador de laser, vira aplicador de eletro, vira colocador de bandagem. Isso não Enfiador de agulha. enfiador de agulha, gente. Aí é a treva, né? Ninguém É, merece isso, né, gente? Eu é acho que verdade. é legal a gente estudar, né? A gente tem bons cursos. Eu, assim, mais uma vez eu falo, gente, o curso da Nívia é imperdível, tá? Tem uma galera Obrigada. pedindo aí teu Instagram, tá?
Qual é o teu Instagram, Nívia, que eu não lembro? Meu Instagram é Nívia Martins, mas também pode seguir no integração underline de underline cursos. Tá, e tem Pensando em todas essas tecnologias, na verdade, a gente está lançando uma empresa, já lançamos uma empresa nova que chama Integração, onde a gente não vai falar só de fonoaudiologia, mas falar de terapias complementares também. Então, olha quem que legal. quiser, me segue lá. Integração underline de underline cursos. Olha que legal. E o pessoal estava perguntando se você dá curso online. Se você está Um dando. curso online. Tem vários cursos online, inclusive a integração está lançando agora a partir de julho vários cursos online. Olha que legal. Fico feliz por você. Cursos revolucionários, diferentes no mercado em N aspectos, que a gente não vai ter só um profissional, vamos ter 2 profissionais falando do mesmo assunto para a gente ter visões diferentes. Vai ser a programação não é porque é nossa, é minha e da Kátia Alonso, que também é fera no mundo aí de UTI. Né? Então a Kátia Alonso aí está comigo aí nessa jornada da integração e tem tudo para dar super certo. Já está dando, já, graças a Deus. Que legal, né? Eu fico extremamente feliz, assim, Nívia. Você é uma daquelas pessoas que a gente. Eu tenho orgulho de falar que você é minha amiga. Ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, galera. Ela é fantástica. Entendeu? Ixi, não. Ela, de vez em quando, ela falou assim, ela tomou um goró antes da live e aí tá falando besteira. Não tem nada, você para com isso. Você tomou um goró. Não, mas assim, ela sempre foi uma pessoa super aplicada, super estudiosa. Ela já tinha delimitado o que realmente ela queria, né? Então, eu acho que isso fez com que a Nívia seja o profissional que ela é hoje. Então, eu fico extremamente feliz, extremamente honrada de estar te entrevistando, né? Assim, nossa, eu não tenho nem o que falar, eu só tenho gratidão a você, a tudo que você já me ensinou, né, Nívia? Assim, com tanto desprendimento. E, nossa, para mim, você é uma das melhores fonoaudiólogas do país. Então, não, assim, eu fiquei encabulada. Não, mas tem muita gente boa, tem muita gente, entendeu? Às vezes o pessoal pergunta, pô, eu queria um curso diferente, contratante, né? Pô, eu queria um curso diferente de disfagia. Eu falei, pô, contrata a Nívia. Contrata a Nívia com tráqueo, porque o negócio é doido, entendeu? O pessoal e, na verdade, Pela, a gente não tem curso só de tráqueo. As pessoas me conhecem muito por tráqueo. A gente tem o curso de UTI adulto, UTI neonatal, ventilação mecânica para fonoaudiólogo, desvendando a ventilação mecânica, né? Uma linguagem simples, fácil de entender. A gente tem curso de gerontologia, de oncologia. A gente tem muita coisa, né? Traqueostomia é um pedacinho com carinho. Eu acho que a integração tem que ter. Eu vou fazer, 2021 me aguarde. Porque 2020 já foi cancelado, né? Acabou, foi cancelado. Eu nem fiz aniversário. Você também não fez, né, amiga? Eu acho. Eu fiz, como não, com direito a bolo, parabéns, não, brigadeiro. Amiga, porque foi cancelado o aniversário, a gente só vai fazer. Não, eu fiz, vou fazer de novo, só faltou a balada agora, só. Só mudou a balada, né? Tá certo. Não mudou a balada. Não, eu brinco que 2020 tem que ser cancelado, porque já teve dois shows do Roberto Carlos e a gente já tem que dar Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Né? Porque assim, já teve show do Roberto, terminou o ano, né? Então, Nívia, eu agradeço de coração. A gente vai terminar por aqui, tá? Obrigada mesmo. Nossa, super gratidão. Eu que agradeço, Perla, pela oportunidade. Quando você precisar, tuas ordens. Sempre, né? Maravilhosa. E, assim, vai ficar no IGTV da Biolaser Brasil, tá? Pode. E vai ficar também no canal do YouTube Biolaser em Foco, que já tem 1.100 seguidores, né? Opa! Maravilha! Tô bem, Opa! Né? Muito bom, parabéns! Só falando de laser, mas falando de outras tecnologias também. A gente vai continuar tendo os convidados quinta e sábado, né? Para falar sobre a fonoaudiologia e essas novas tecnologias. Então, Nívia, obrigada por ter agraciado essa noite maravilhosa aí de sábado e ter deixado ela tão brilhante e tão iluminada mesmo, né? Com tanto conhecimento que você tem. Já que a gente não pode, já que nós não podemos sair para conversar, tivemos uma boa conversa, vendo? É só sair. Né? Eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. Tá super É. convidada para vir de novo. Quando quiser, as ordens. Então tá bom, Nívia. Pessoal, Tá bom, obrigada aí. Muito Tá obrigada, bom? Viu? Tchau. Até mais, tchau, tchau.